Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Bom dia, meus amigos, meus ouvintes e queridos, né, de sempre. Como toda quinta-feira estamos aqui reunidos, né, como eu falo reunidos porque hoje eu tenho convidados. Eu falo que sempre eu trago um convidado especial para acrescentar para você algo de novo, algo de especial. E sempre que precisamos de alguma coisa, de alguma terapia, eu sempre trago, como eu falo para você, o despertar quântico da consciência é o despertar do ser humano por um todo, por uma essência, para melhorar a si próprio. Então, eu sempre trago alguém que vai trazer esses insights para você através de alguma terapia. E nisso consiste o despertar quântico. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, brinco muito com ela. Ela trabalha também lá no Univida com a gente. Eu alugo ela o tempo todo, né? Porque você sabe como eu sou, né? Eu sou uma pessoa de bem com a vida e ela também é outra de bem com a vida, então a gente brinca muito. É a Miriam Baraldi, ela é uma psicoterapeuta também, psicoterapia, né, que ela fez, não é isso, Maria? Psicoterapeuta reencarnacionista, eu sou psicanalista também. Psicanalista, é isso que eu queria lembrar, você sabe que minha cabeça de vez em quando eu falho também, né? E ela vai se apresenta aí, Miriam, fala um pouco sobre você, o que você faz, enfim, conversa você um pouquinho. Então, Darcy, que bom que você me convidou, né, eu recebi várias vezes o convite. Não dava tempo, né? Não dava tempo, ou era um dia que a gente não podia, então hoje foi muito bom receber e conseguir chegar aqui, né? Eu sou psicanalista e eu sou psicoterapeuta reencarnacionista com regressão terapêutica. Faço parte do grupo daqui de São Paulo, com o grupo do Dr. Mauro Knickel, que ele é um médico que trouxe essa psicoterapia para o Brasil do plano espiritual. E o que seria isso? Dá uma explicação assim rápida, o que você possa falar sobre isso, para os nossos ouvintes escutar. A psicoterapia reencarnacionista, ela é considerada como uma psicologia moderna. Na realidade, é uma psicologia que trata da reencarnação. A reencarnação é um termo utilizado muito antigo. Só que na época de Justiniano, né, do tratado lá de Constantinopla, eles aboliram a reencarnação. Se juntaram lá os bispos e tomaram uma decisão e aboliram a reencarnação. Por conta da Teodora, que era esposa do Justiniano. É verdade, né? E aí o que acontece é que a maioria dos cristãos acabaram entendendo que não existia reencarnação. Mas se nós formos buscar as filosofias orientais, elas falam nos sistemas reencarnatórios, né? Mas mesmo a própria Bíblia fala que, quando fala em Cristo, ele ressuscitou. Ele retornou. Retornou, né? Apenas são termos que eles utilizaram para mistificar, eu falo assim, né? E na realidade, nós retornamos mesmo, né? Nós retornamos para fazer essas nossas mudanças, porque se você quer uma evolução, é a mesma coisa que na escola, né? Nós não temos que passar de ano, nós vamos passar por fases e nós vamos aprendendo. Alguns vão ficando para trás, outros vão mais em frente, outros adiantam demais, né? E assim é o processo de evolução, né? A psicoterapia reencarnacionista, ela surgiu lá em Porto Alegre, com o Dr. Mauro. Ele, há mais de 20 anos atrás, ele clinicando, começou a ter as intuições do plano espiritual e começou a ver o que era para praticar, como era para fazer essa psicoterapia. E ele começou a fazer, começou a dar certo. E ele começou a montar todo um método. E hoje tem os grupos de alunos, né? Eu sou monitora sênior dentro desses grupos. E eu tenho, até no meu Facebook, eu postei as fotos, né, que tem um grupo se formando agora, no próximo mês eles estão se formando, e vai começar uma nova turma em abril, né? O que trata a psicoterapia reencarnacionista? É justamente isso que a gente precisa saber mais ou menos do que se trata. Nós trabalhamos com a personalidade congênita. O que é a personalidade congênita? Aquela
personalidade que nós trazemos de outras existências já. E é aquela que nós estamos repetindo. Por que não ocorrem as evoluções? Porque a pessoa repete aquilo que ela tem de personalidade. Certo. Ela não tem consciência. Então ela passa a vida, por exemplo, sendo raivosa, sendo magoável, sendo triste, sendo solitária e assim por diante. Quando ela toma consciência disso, através da psicoterapia reencarnacionista, ela começa a perceber isso na personalidade dela e ela vai fazendo as modificações. Ela mesma começa a fazer as modificações. Mas primeiro, dentro da psicoterapia, ela vai ter que ter o conhecimento, né, do que está Tudo acontecendo começa com conhecimento, ela. né, Miriam? Se você não buscar esse conhecimento, você não vai sair da mesma situação e vai continuar aquelas repetições de valores, repetições de situações, né, que a gente vai vivenciando, né? A psicoterapia reencarnacionista, ela também fala a respeito dos traumas, dos medos. Então, casos, por exemplo, que a pessoa tem síndrome do pânico, ou ela tem um medo específico, ou ela chega num determinado lugar, ela não gosta. Tudo isso nós vamos tratar através das regressões terapêuticas. Dentro das regressões são feitos não só as conscientizações, como também os desligamentos e os entendimentos. Então, às vezes a pessoa passou numa outra existência, como nós temos muitos casos que aparece, a pessoa que passou pela guerra, né? E ela morreu na guerra. Ela teve um trauma naquela guerra, né? E vários casos, tem de todos os tipos de guerra. Então, o que acontece? A pessoa vem para essa existência trazendo uma marca, às vezes, dentro do corpo dela. Um problema no braço, um problema na cabeça, um problema de coração e assim por diante. Ou medos. Então, quando ela faz a regressão terapêutica, ela acaba fazendo esses desligamentos. Então, fazendo uma comparação, racionalizar, vamos dizer assim, né? É bem semelhante, de modo de dizer, com a constelação familiar. Dá uma semelhança com isso? Seria? Pode também, porque a constelação familiar, nós vamos também caminhar para as existências anteriores. Isso. Né? Porque tem aquela família que conviveu. Só que aquela família, normalmente se fala na constelação a respeito das posições da família. Certo. Né? Aqui nós não buscamos muito as posições, na realidade nós buscamos os atores. Perfeito. Porque são os mesmos atores, só que eles vão mudando os personagens. Certo. Né? Porque a gente não volta, nós reencarnamos, mas nunca seremos a mesma pessoa. Não. E ela vai, aí que tem a diferença que a gente percebe, né? Ela vai voltar, ela não vai ser a mesma pessoa, porque ela vai ser um outro personagem, mas o que chama a atenção é que a personalidade congênita dela vai ser a mesma. Então, se ela era a mãe, aquela que cuidava do filho, ficava em cima do filho, ficava reclamando com o filho, ficava magoada com o filho, ela pode voltar numa outra existência, por exemplo, como o pai. Vai ser aquele pai reclamão que fica atrás do filho, que reclama da esposa e tal. Ele vai fazer a mesma coisa, ele só mudou a personagem. Mas o ator é o mesmo. E a questão da personalidade dele também vai ser a mesma. Agora, quando você me falou de constelação familiar, eu lembrei de terapia de vidas passadas, TVP. Se fala muito, mas isso não é TVP? Não, tem uma diferença. A TVP, ela vai diretamente no foco. Ela vai trabalhar com a fobia, com o medo, com a dor, aquilo que estiver incomodando. A regressão da psicoterapia reencarnacionista, ela vai além. Então, nós vamos passar para o plano espiritual e nós vamos terminar a regressão no ponto ótimo, aonde melhor a pessoa estava lá no plano espiritual. Então, nós não vamos parar no momento do trauma, ou seja, terminou o trauma, descobriu o que aconteceu e ponto. Nós vamos andar com aquela pessoa através do mentor, o mentor espiritual, quem comanda a regressão. Todo mundo tem seu mentor espiritual. É o mentor espiritual. E nós, que estamos fazendo a regressão com aquela pessoa, nós somos apenas auxiliares, os auxiliares desses mentores espirituais. E o mais bonito é que quando a pessoa termina a regressão,
ela não vai estar tão preocupada com a história que ela vivenciou, mas ela vai estar preocupada com aquilo que ela descobriu, com aquilo que ela entendeu a respeito do que ela vem trazendo, e não apenas do trauma que ela viveu. Que legal, né? É muito bom. Nossa, eu sempre, ela faz, quando ela faz lá as vivências, não coincide comigo, que você faz, é o último filme, mas aí teria que ser participar do grupo, né, Maria? Normalmente é um grupo. É um grupo, né? Que eu tenho feito é de terça-feira, na última terça-feira do mês. Toda última terça-feira do mês, à noite, a gente se reúne e faz esse grupo de terapia de psicoterapia reencarnacionista. A terapia não é aula. A terapia. É a terapia. Só que é uma terapia em grupo. E o mais bonito, né, que eu acho interessante, que elas saem assim... Encantadas, né? São só mulheres por enquanto, né? Mas pode ser homens também. Elas saem encantadas porque são espelhos. Todos nós somos espelho, né? O que a gente mais faz na vida, né? Mas é muito mais interessante que na regressão, elas assistem as regressões uma da outra. E as regressões, normalmente as orientações do plano espiritual, elas vêm para o grupo. E essas pessoas, elas se identificam com as histórias que estão acontecendo lá dentro do grupo. Muito legal. Nossa, fantástico. Eu gosto dessas coisas. Eu acho que o conhecimento é tudo, né? Então, e essa terapia que a gente faz, o Dr. Mauro sempre fala, mas acabou ficando esse nome, psicoterapia reencarnacionista, mas na realidade, ela deveria ser chamada como a terapia da reforma íntima. Porque nós fazemos um trabalho de reforma íntima. E essa psicoterapia reencarnacionista, ela é igual àquela que é feita no plano espiritual. Já veio dos mentores falando, olha, é igualzinho, só que no plano espiritual, abre-se um telão e os espíritos, eles veem direitinho como foi as vidas deles passadas. Ave Maria. Aqui nós não temos o telão. Então, algumas pessoas conseguem ver detalhes. Eu tenho pessoas que veem até a marca da xícara que tinha na época que viveu em tal data. Agora, outras não veem, mas elas sentem, elas choram, elas percebem alguma coisa. É muito interessante porque... a pessoa acha que vai deitar, eu não vou ver nada, eu sou dura, eu sou isso. E ela consegue fazer a regressão. Tá? Quando não consegue, são aquelas pessoas ou muito racional, ou pessoas que não estão preparadas para aquele momento. Que nem todo mundo está, né, Miriam? Nem todo mundo que está. Nós trabalhamos com um RAD, que chama regressão à distância. Né? Essas RADs são feitas ou por uma pessoa que é conhecida daquela pessoa que... deitou, ou a gente pega alguém que é um aluno, alguém que seja da escola. Certo. Tá? Mas ele é uma pessoa que tem qualificação para fazer esse tipo de coisa, né? Ou não precisa? A RAD, que vai deitar? Não. Por exemplo, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um familiar, pode ser um amigo. Muito bem, estou falando, mas no caso, quando é um personagem da própria terapia, ele também, ali, ele não conhece a pessoa. Ele falou que pode fazer também, não? Pode, não tem problema. Não? Nenhum problema. Porque quem vai deitar, ele vai entrar em contato com a história daquela pessoa. É os mentores que vão fazer a regressão. Certo. Então, não é como não é uma regressão direcionada. O que vai acontecer dentro daquela sala é o plano espiritual que vai determinar. Nossa, gente, eu sempre vejo a Miriam lá trabalhando, assim, que nem o sábado agora, né, recente, você estava lá fazendo também isso, não estava? No sábado era o grupo de alunos. Grupo de alunos, tá. E eles estavam lá, porque eles estão se formando, e eles se reúnem para falar sobre os casos, porque eles já estão trabalhando. E aí surgem as dúvidas, surgem as dificuldades, e aí eles vão trabalhando dentro do grupo. Então, gente, isso aí é a Miriam Baraldi, ela fala justamente sobre essa terapia, e ela também tem uma outra terapia, né, Miriam, que ela trabalha, que ela é apaixonada, né, que é a aromaterapia vibracional, né, onde ela trabalha com isso. Vocês estão vendo aqui, olha, um monte de vidrinhos, né, pequenininhos, onde trabalha justamente com esses aromas, né.
Então, ela vai falar alguma coisa também sobre essa terapêutica, né? Que é uma terapia também, onde a pessoa... Eu adoro aromaterapia, eu trabalho nos meus cursos na numerologia transpessoal, eu trabalho com essa parte da aromaterapia. Ela trabalha com o lado... Ó, ela está colocando um cheirinho aqui. Vou pôr o cheirinho aqui para nós. Nós falamos que eu coloquei aqui, mas o Ricardo já falou, se for doce eu não gosto. Não, mas não é gostoso, é gostoso, é de menta, né? Bom, é de menta, né? O que menta faria no caso numa terapêutica, num momento como você fez aqui pra gente? A menta, ela é aquela que trabalha com o foco. Certo. E ela não é só foco. Ela faz com que aquela pessoa que está perdida, ela vai alinhar. Então, a mente vai alinhar com a coluna, né? Com o resto do corpo. E ela começa a andar reto, né? Porque não é só uma questão de, vamos organizar, nós vamos arrumar o corpo. Não, nós precisamos manter a cabeça ereta para que haja a criatividade, que haja o movimento, que os líquidos do nosso corpo tenham acesso ao resto do corpo, né? E isso tudo faz com que a pessoa ela se sinta em equilíbrio. Um equilíbrio mental. Quando nós conversamos, às vezes, algumas pessoas que têm problemas, por exemplo, de labirintite, a primeira pergunta que a gente fala assim, escuta, você está vivendo algum problema que você está se sentindo meio perdido, não sabe o que fazer? Porque a labirintite faz o quê? Deixa a pessoa tonta. Ela fica atordoada. Na medicina chinesa a gente fala assim, o problema do rim, aí vai falando o problema que está na medicina chinesa. Aí a gente fala assim, na realidade ele não tem caminho a seguir. Não tem direção. Se tivesse direção, não estaria com essa tontura, né? Isso mesmo. Então, a menta, para vocês terem uma ideia, ela na aromaterapia vibracional, ela vibra no amarelo. Ai, que legal. E a gente fala menta, todo mundo pensa no verde, né? Mas ela vibra no amarelo. E ela vibra o quê? No mental. Mental, o amarelo é o mental isso, total, né? Então, olha que interessante. Ela tem o número 3, né? Ou são 3 gotinhas que a gente usa. E é para quê? Equilíbrio, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? É o equilíbrio. Então, só para eu te explicar um pouquinho, você já sabe que você assistiu a palestra, né? Não, assisti. E eu tive aula de aromaterapia com a Sandra, né? Também. Eu tive aula na pós-graduação, ela deu aula pra gente lá na pós-graduação. Ela que dava aula pra nós. Então, ela falou da Sandra. A Sandra, ela é uma psicoaromaterapeuta. Ela tem uma empresa, chama Vida Botânica. E essa Vida Botânica começou a produzir, através dos estudos e pesquisas da Sandra, que veio pela Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromatologia, e ela trouxe o quê? Começou a trabalhar com os óleos essenciais, mas de uma forma diferenciada. Naquela época, mais de 20 anos atrás, os óleos essenciais não tinham essa entrada tão fácil como nós temos aqui no Brasil agora. E eles trabalhavam com um grupo de pessoas que era filantrópico. Então, não tinha dinheiro que entrava nesse grupo. E aí, esses óleos começaram a terminar. Eles não tinham muitos óleos para fazer os atendimentos. E aí, eles começaram a ter uma ideia. E a Sandra começou a fazer essa produção de transformar o óleo essencial em algo mais sutil, mas que fizesse maior efeito. Então, ele foi extremamente diluído, né? Onde chega num ponto que você vai fazer no laboratório, não tem mais a substância, você não percebe mais aquela substância. É um tipo de uma homeopatia, né? Lembra uma homeopatia, né? Mas ele tem toda uma ligação, não só do processo, como ele tem várias ligações com as várias energias, as energias que nós temos no universo. Tá ligado à energia da terra, ligado à energia da água, do ar, né? Alquimia, as alquimistas, né? Os alquimistas. E aí disso foi criado os vidrinhos, né? Nós temos as soluções, solução vibracional de olíbano. Esse é excelente, né? Então, olha que interessante. Se você for comprar um óleo essencial de olíbano, você vai gastar um valor alto, um valor que não é muito acessível a qualquer pessoa. Você vai tomar um olíbano, né, uma solução vibracional de olíbano,
ele é como se fosse um floral. Ele vai trazer as mesmas propriedades do olíbano, só que de uma forma que você vai poder ingerir e você vai ser trabalhado. O olíbano, ele trabalha com a espiritualidade. Então, nós vamos estar trabalhando com nossa energia espiritual. Né? Além da solução vibracional, nós temos os kits emergenciais, né? São os compostos. Então, eu peguei de novo outro lilás aqui, ó. Nós estamos falando sobre a parte consciencial, espiritualidade. Ó, obesidade. E a cor lilás. Peguei um composto sobre obesidade. Olha que interessante. Por que será que fala aqui a obesidade e é lilás, ou seja, lilás com espiritualidade? Quantas vezes nós não somos obesos só no corpo? Nós somos obesos nos nossos pensamentos. Esse é o pior. Então, se a gente precisa muitas vezes limpar a nossa mente, limpar os nossos pensamentos, limpar o modo como nós olhamos as coisas, para que o resto do corpo elimine aquilo que não serve mais. Né? Nossa, e tudo é na espiritualidade, né, Miriam? Impressionante como o ser humano, ele não consegue chegar em determinado lugar enquanto ele não consegue se encontrar na espiritualidade. É verdade. A pessoa, ela pode estar em equilíbrio em todos os setores. Vai sempre existir, se ele não estiver em equilíbrio na espiritualidade, ele vai existir aquele vazio. Então, ele procura no trabalho, ele procura na família, ele procura nos amigos, ele viaja, ele tem dinheiro, ele faz tudo. Ele tem até saúde. Mas ele tem um vazio no meio do peito que ele não entende por quê. Né? Aí, um belo dia, ele descobre a espiritualidade, ele descobre ficar com ele mesmo, né? O entrar em contato com isso que a gente conhece, que é a energia quântica. Nossa, fantástico, né? Trabalho muito com esse lado da energia quântica, desse lado da... Que tudo na vida hoje em dia, é onde eu falo sempre para os ouvintes, para o pessoal que está nos escutando, você é o que pensa. Se você tem pensamentos ruins, como você falou, obsessão, aquela coisa completa, aquele complexo, né? As coisas só vêm coisas ruins. E não muda. Então. E aí fica aquela repetição de problema, repetição de valores, repetição de situações, né? É onde você entra aí você utiliza normalmente os dois tratamentos junto, quando você como terapeuta, né, como psicanalista, você sempre utiliza esses dois tratamentos? Então, olha que interessante. Eu não consegui me separar daquilo que eu tenho de conhecimento. Claro, mas nem pode. É um aglomerado, né? Não tem jeito. Tem gente que fala assim, mas você parou de fazer tal coisa. Não dá para você parar, porque aquilo que você interiorizou, você é aquilo. Você agrega só, né? Eu falei, a gente só agrega, não tem que tirar nada. Isso aqui são ferramentas, né? Isso. Então, a aromaterapia vibracional é um sistema único de aromaterapia vibracional. Ele pertence ao suave. Então, eles são ferramentas. Eu ando com eles, eu atendo. Mas vamos dizer que aconteça que um dia eu não vou estar com essas ferramentas. Eu vou utilizar o quê para poder fazer um atendimento? Aquilo que está interiorizado, a minha energia, né? Aquilo que eu carrego comigo. Então, dentro do consultório ou em qualquer outro lugar, eu utilizo a aromaterapia, os florais. Eu estou usando os florais de pólen também agora, excelentes, que é de Minas. E eu trabalho com a Vida Botânica, também tem os florais da vida, que chama. Também é muito bom. E eu uno a aromaterapia com os florais e a psicoterapia reencarnacionista. Por quê? Algumas pessoas aparecem no consultório, elas estão já prontas, elas querem fazer as mudanças delas, querem as dentro já fazem assim, o que eu preciso fazer? Agora, existem pessoas que sentam na cadeira, elas parecem como se estivessem amarradas. Põe a mão, né, assim, mas o que vai acontecer? Essa pessoa, ela quer fazer as mudanças, mas o medo é maior do que o que ela quer. Então, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar todos os corpos, sutis, para que ela possa ter realmente a condição de fazer as mudanças. E aí ela entra no processo dela de transformação. Então, você vê, Miriam, eu falei que passa rápido. Passa muito rápido. O Ricardo já levantou o dedinho e falou 2 minutos. Então,
passa seus dados, seu telefone, onde podem te encontrar, né? Enfim, onde as pessoas podem te encontrar como terapeuta, como psicanalista, psicanalista normal e a outra coisa, né? Ela também é uma advogada, né? Eu sou advogada também. Ela é advogada, então ela exerce ainda a profissão de advogada. Exerço, e eu estou fazendo também especialização na área de mediação. E aí eu vou trabalhar junto com as duas áreas. Então, assim, para a gente poder fechar, porque está terminando, mas vocês me encontram em vários lugares na área de internet. Nosso celular. Meu nome é Miriam, com M de Maria no final e Y, M-Y, Miriam Baraldi. Vocês vão me encontrar no Facebook, eu tenho uma página, chama Doutora Miriam Baraldi. Tem o Facebook como Miriam Baraldi, tem o Instagram, e no celular 972478166. Devagar e fala, é 11 São Paulo. 11 972478166. E o e-mail M de Maria Y terapia miterapia @gmail.com. Então essa foi a Miriam Baraldi. Fiquei muito feliz de tê-la aqui no programa. Também. Que espero que mais para frente nós voltamos a nos encontrar para falar um pouquinho mais sobre essa terapia, que eu acho fantástica, acho delicioso trabalhar com tudo isso. E eu não posso deixar de falar um pouquinho de mim também, né? Que eu sou também psicanalista e trabalho com a minha japamada, que vocês estão vendo assim, que eu pareço uma árvore de Natal, mas eu adoro trabalhar com minhas pedras. E trabalho também, né, com a auriculoterapia com os cristais radiônicos. Mas entre em contato comigo. Meus dados estão aqui na Rádio Mundial, vocês podem procurar Darcy Maria de Souza. E também esse programa está sendo gravado, está sendo filmado e vai ser passado no YouTube, tá? Qualquer coisa, entre em contato, o telefone São Paulo, né? 011 5641 4015, 5641 4015 ou 99502 4333. Gente, eu queria dar um recadinho. Eu tenho uns atendimentos que eu iria fazer hoje, mas não deu tempo, vocês perceberam. Mas eu vou fazer no próximo programa, né? Sobre esses atendimentos. E fiquem em paz, gente. Deus abençoe. Tenha uma semana iluminada. Namastê. Fala, Mirelle, se despeça aí do povo. Um abraço para vocês, muito obrigada pela atenção e adorei estar com a Darcy hoje, viu? Você acaba de ouvir pela Mundial, programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.